Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a colonização do norte do Brasil. Primeiro, pessoal, para a gente se localizar nesse assunto, é interessante nós lembrarmos: o norte é um local totalmente fora de mão do centro vital da colônia brasileira, beleza? Vamos colocar isso na cabeça. O norte não é o nordeste, nem o centro e o sul, ali onde eram as regiões primordiais desse princípio colonizador da colônia brasileira. Então, a colonização do território do norte vai ter alguns pontos que é interessante a gente vir aqui explicar para vocês aí que está estudando para concurso, que está estudando para um curso de humanas ou simplesmente estudando isso no colégio aí. Primeiro, a relação de comércio com o exterior, ou seja, com a Europa, é muito mais restrita do que com o resto da colônia. Ou seja, com a parte vital da colônia, que eu já vim e falei aqui para vocês. Então, se a gente pegar aí em dados de século, mais ou menos, para saber quando que vai se começar um comércio, de fato, nessa região, direto com a Europa e trocas de moedas e coisas do tipo, nós podemos afirmar aí posterior ao século XVIII. Anteriormente, as trocas e coisas eram feitas de outros modos e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então pensa, até o século XVIII, aí 1700, nós vamos ter o norte do país praticamente tendo um início de colonização muito complicado, passando por muitas necessidades nesse processo civilizatório da colônia no norte do norte brasileiro. Para tentar ser mais preciso para vocês, quando a gente vai falar da região norte, nós vamos falar ali do Maranhão até o Amazonas, tá? Então vai ter uma extensão bastante grande ali para o lado Bahia, Ceará e etc. É Nordeste, então se foca no norte do país. Maranhão para o lado do Amazonas ali, beleza? É dessa região que nós estamos falando sobre o princípio da colonização nessa região e por que ela vai ocorrer. Como a maioria de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo já deve saber, em 1612, quando a França chega no território da colônia brasileira e vai se fixar ali no Maranhão, começando uma espécie de colonização num determinado território, vai fazer a cidade até de São Luís, vai desenvolver essa cidade, vai começar um princípio de, como eu posso falar assim, colonização para adentrar território adentro naquela região que não era explorada até então pelos portugueses. Só que os portugueses, como são malandros, como sempre, eles vão falar assim: não, cara, pô, esse território é nosso, tá parado ali, mas é nosso. Como que vocês vão chegar aí e vão meter a mão onde não é de vocês? Então os portugueses vão pegar e vão avançar nordeste adentro aí para conseguir, através de lutas e batalhas, retirar os franceses do território ali do Maranhão. Tanto que em 1616 eles vão fundar a cidade aí onde Jesus nasceu, que é Belém. Entenderam? Jesus nasceu, né? Aquela piadinha marota de Belém. Pessoal, esses dois ocorridos, por mais que pareçam mesquinhos até então, você falou ali que os franceses chegaram, vão se fixar no território do Maranhão, vão construir São Luís, aí os portugueses vão avançar para derrotar os franceses, expulsar eles da região da colônia brasileira e vão fundar Belém ali, que é a cidade onde Jesus nasceu, né? Porra, tá, e aí? Por que isso é importante, galera? Porque vai abrir as portas para exploração desse território. Vai ser no meio desses acontecidos que vai começar aí uma gradual penetração Rio Amazonas adentro.
E o primeiro cara que vai meter a cara e encarar todo esse processo do Rio Amazonas adentro, saindo lá no Peru, é Pedro Teixeira em 1637. Esse cara vai ser o primeiro cara que vai pegar, vai andar rio adentro, conhecer os territórios da Amazônia até chegar lá no Peru. Então, pessoal, ele vai pegar e vai mapear um território muito grande aí que é de extrema importância para que se comece a colonização desse território. O que é interessante a gente relatar e colocar algumas coisas na mesa aqui para que você compreenda o cenário nessa região, nesse período. Primeira coisa, todo o processo de trabalho servil, no caso ali, tipo escravista e etc., 99,9% serão feitos por indígenas. Por quê? Porque lá é um local que está em desenvolvimento agora, não dá muito lucro, o povo planta algodão, faz tecido e etc., e manda aí para o centro vital da colônia. Então não é um local que dá muito lucro. Então a mão de trabalho utilizada nessa região vai ser os escravos indígenas que eles vão conseguir colonizando essas regiões. Então, coloca aí na sua cabeça. Se está falando da colonização do Nordeste, Manaus, Maranhão, essa região aí toda, o que a gente tem que entender? Que o trabalho escravo nessa região é, de fato, um trabalho escravo indígena. Outra coisa interessante, que todo esse processo de colonização ali, como vai ter pouca gente de fato que veio da Europa, ou portugueses que já residiam aqui, que nasceram de fato aqui, mas são de descendências europeias, e vão ali para a região do Nordeste para desenvolver esse processo de colonização, essa galera vai se misturar com os indígenas. Então vai existir um processo de miscigenação muito grande dentro do território do Nordeste do país. Então por isso que essa população é bastante mestiça nesse território aí para cima do nosso país. A maioria do povo aí do Nordeste e da região norte do país é uma região que tem a sua descendência mestiça com a descendência indígena. Por quê? Por causa dessas relações. 90% da população era indígena, beleza. Então, para existir pessoas e civilização, vocês sabem o que vai acontecer. Então, é necessário que essa miscigenação aconteça e que essa população se desenvolva a partir dessas relações que vão ter entre europeus e indígenas. Então essa miscigenação vai acontecer mesmo sem que os europeus queiram isso. Mas isso vai ser o que vai sustentar toda essa civilização do norte do nosso país. E nesse sistema aí de, vamos falar assim, colonização do norte do país, nós vamos ter uma administração separada da colônia brasileira. Então, nesse momento, nesse primeiro momento, nós vamos ter aí uma nova colônia de Portugal, na verdade, específica para o norte do país. E assim é criado 2 estados para dividir essa colônia, que é o Maranhão e o estado do Grão-Pará, que tem governadores e uma administração totalmente separada da colônia brasileira. Então ela é basicamente uma colônia nova no território americano. E esse estado do Maranhão, que é um estado que a gente está falando aqui como uma colônia, um país de fato, ele vai ter sua existência até aproximadamente ali em 1774, 1775. E como eu já falei aqui para vocês, a influência indígena nessa região era tão grande, mas tão grande, que até o idioma falado nessa nova colônia, que se estabeleceu aqui na América durante esse período, até ela se anexar de novo à colônia Brasil, vai ter uma própria língua, que era uma língua dominante, que, se eu não me engano, era uma mestiça do tupi com a língua europeia, que era conhecido como a língua franca. Isso era uma mistura de tupi com uma outra língua europeia, não me recordo agora se era o português, acredito que sim, porque afinal era colônia de Portugal também.
Então, era uma mistura dessas duas línguas. E essa era a língua predominante em toda a região dessa colônia do Maranhão e do Grã-Pará, tá bom? Então, cara, veja a importância da cultura indígena nessa região no período da colonização do norte do nosso país. Só que como eu já falei aqui para vocês, nós tínhamos, né, no problema da colonização da região norte, o problema de comércio com a Europa. Por quê? Porque ali não dava ainda grandes lucros para a colônia. Então, até chegar o comércio e todo o sistema, ali foi basicamente um início de colonização, tudo começando do zero. Então, as trocas não eram feitas por moedas, eram feitas trocas a troca, tipo, eu te dou um tanto de batata doce, você me dá um tanto de algodão, eu te dou um tanto de arroz, você me dá um tanto de feijão. As trocas eram basicamente estabelecidas desse jeito. E aí eles tentam colocar a produção açucareira também no norte do país. Mas por causa do terreno e do clima, não dá certo instalar uma produção que de fato viesse a calhar, como era no nordeste do país, por exemplo, para o açúcar. Não tinha como plantar e ter o mesmo êxito que você tem ali no nordeste do país. Então fracassou miseravelmente a tentativa de implantar uma agricultura voltada para a cana-de-açúcar na região norte do país. Então toda a região norte do país, na parte da agricultura, vai ficar sustentada pela exportação do algodão nesse período. Ou seja, toda a economia, basicamente 90% aí da economia que é gerada na colônia norte do Brasil aí, é voltada para produção de algodão. E para completar aí os 100% da exportação que ia acontecer dessa colônia norte do nosso território, se completava com coisas que nós chamávamos de droga da floresta. O que era isso daí? Eram produtos que existiam na floresta e eram retirados para serem vendidos na Europa. Por exemplo, cacau, frutas e por aí vai. Coisas que você encontra facilmente na região norte do nosso país. Então essas frutas, sementes, grãos e etc. seriam exportados para a Europa também como meio de comércio para começar a movimentar o comércio nessa região norte do nosso país e aumentar a população e a consequência disso é aumentar a colônia nessa região norte, né? Então esses são os principais fatores que vão de fato fazer o norte se desenvolver nesse período inicial de colonização. Como aqui a gente já falou da base econômica dentro da colônia norte do nosso país, vamos falar um pouquinho sobre as intrigas dentro dessa colônia. Primeiro, eu já falei aqui para vocês que o trabalho escravo compulsório nessa região se dá basicamente a 100% da mão, o trabalho escravo com a mão de trabalho indígena. Então, pessoal, é lógico que aconteceu um problema. Quando os jesuítas chegam na região norte, que eles vão ali, para vocês que conhecem história sabem, os jesuítas vão lá, não é para escravizar indígena, é para tentar salvar a alma dele e colocar ele nas normas cristãs e implantar ele nesse método econômico que existia na Europa. Então, quando eles vão chegar lá, vai começar um processo de catequização e adestramento desses indígenas, né? E isso vai influenciar diretamente na mão de obra escrava que os agricultores dessa região tinham. Então vai existir uma briga aí entre jesuítas, agricultores, né, e coroa portuguesa. Porque a coroa queria que os jesuítas fossem lá e estabelecessem um vínculo para que tivesse todo aquele processo de salvação da alma e domesticar aí os indígenas para a nossa cultura e etc. E em contrapartida, os agricultores lá falavam, vocês estão malucos, meu?
Aí como é que eu vou plantar aqui meu algodão, cara? Você acha que eu vou afundar minha mão no barro se eu tenho um índio para afundar a mão? Você tá maluco? E aí, lógico que deu o quebra-pau entre os senhores da Casa Grande, os jesuítas e o rei de Portugal. Tanto que os jesuítas vão ser expulsos da região norte e depois vão voltar com ordem da coroa e vão ter que sair novamente da região norte. Tá? E assim se dá início à colonização dessa região aí norte do nosso país. Beleza? Espero que você tenha entendido um pouquinho. Lógico que isso não é se aprofundando muito, mas é só para você ter uma noção básica de como que aconteceu essa colonização e por que ela aconteceu. E foi tudo um incentivo francês, que já sabia, falou, Portugal não está dando valor para aquela região, eu vou entrar lá só para eles dar valor para aquela região e pegar e explorar a região norte da sua colônia, né? Nós sabemos que não foi bem assim, né? Mas no final tudo deu certo ou não deu certo. Mas enfim, é assim que aconteceu a colonização do norte do nosso país, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa aquele like gostoso, dá aquela inscrição bem gostosa aí para dar uma ajuda e o canal continuar crescendo do jeito que ele está crescendo aí nos últimos meses, que tá, ó, supimpa da hora, beleza? Valeu, um grande abraço, falou e tchau!